Muito bem, você está acompanhando o Super Manhã, o ponto alto da notícia, aqui pela sua Jovem Pan News, tá certo? De Maceió para o Brasil e para o mundo, também pela internet, pelo www.jovempan-am20.com.br. Olha, o assunto agora, aqui nos estúdios da Jovem Pan News, nós já estamos recebendo o advogado Márcio Nogueira. Ele está em Maceió para uma grande estadia aí durante, esses próximos 2 dias, para orientar os nossos advogados alagoanos, os estudantes também queiram aprender um pouco mais a respeito das novas regras desse processo eleitoral 2016. Houve uma mini reforma, Há quem critique, mas que não foi uma reforma, foi um puxadinho, mas enfim, o fato é que ela alterou também as regras do processo eleitoral. E o Márcio vem aqui exatamente para abrir esse debate, ensinar também aos advogados alagoanos, alertá-los sobre todas essas alterações da legislação. Durante 2 dias, ele vai estar ministrando exatamente esse curso, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, e hoje você tem o privilégio de aprender um pouco mais sobre esse tema também aqui dentro da nossa programação. Márcio Nogueira, seja bem-vindo aqui em Alagoas. A gente já estava falando, ele está no hotel em frente ao mar. Olha que beleza, Vai ficar aqui, diz que não pretende mais voltar, mas ele precisa voltar, com certeza. Mas, Márcio, me diga uma coisa, essa crítica que é feita à mini-reforma, de que não foi uma reforma como se esperava, mas um puxadinho, ela é uma crítica dos políticos, é claro, mas o fato é que muita coisa mudou. É isso mesmo? Muito bom dia. Bom dia. Primeiro agradecer pelo espaço, agradecer ao povo alagoano, que eu tenho sido tão bem recebido aqui. É uma cidade linda, maravilhosa, realmente a vontade de não voltar. E dizer que, na realidade, eu vim aqui para aprender, porque a Alagoas tem grandes advogados eleitoralistas e a intenção da OAB de promover esse debate é de chamar a atenção para um tema que é atual, as eleições estão aí, e que reclama uma preocupação imensa, porque mudou muito. São muitas alterações. Na realidade, Marcos, o que o Congresso Nacional fez com essas eleições municipais foi transformá-las num grande balão de ensaio. Ih, rapaz, aí é que ninguém sabe no que vai dar. Ninguém sabe como isso vai funcionar na prática, porque foram profundas alterações, em certos aspectos, algo completamente novo, que se desconhece, uma experiência de funcionamento. E a gente vai aprender, vai entender se vai funcionar agora ou não. O que é que você acha que alterou mais? O fator tempo seria uma coisa que a gente já pode apresentar também para o nosso ouvinte, porque eu fiquei surpreso, O tempo caiu para 45 dias, é realmente um tiro curto, Como se fosse um campeonato de tiro curto. E favorece aqueles candidatos que têm mais popularidade, mas de certa maneira aquele cidadão ali que está entrando na política pela primeira vez, em 45 dias, será que ele vai conseguir mandar a sua mensagem, ô Márcio? Então, o legislador, ele teve um raciocínio que eu chamo de linear. A gente já vem há algum tempo fazendo reformas, sempre com a intenção de diminuir gastos. Há uma percepção de que o grande problema da política brasileira são as fontes de financiamento da campanha. Então, sempre reformamos para diminuir gastos. Então, o legislador cortou pela metade o tempo. Nós antes tínhamos uma campanha de 90 dias, agora são 45 dias. E nas capitais, ele também cortou o teto de gasto para metade do maior gasto na eleição passada. Então, foi um raciocínio linear. Metade de tempo de campanha, metade de gastos comparado ao que se gastou na campanha anterior. E, de fato, é um período muito curto. Todos os críticos a essa nova forma de fazer campanha têm falado que essa é a campanha do que os marqueteiros chamam de campanha do recall. Está muito favorecido quem já tem um nome, quem já está estabelecido, porque 45 dias não é tempo suficiente sequer para saber quem é candidato. Quanto mais para você posicionar o seu nome na consciência dos eleitores, Outro detalhe também, que eu já andei escrevendo sobre isso, o guia eleitoral. Ele não vai ter mais o formato do guia tradicional, Aquele que para de manhã, para à noite e ocupa um tempo. Pelo menos a informação que nós temos é que os candidatos proporcionais vão aparecer em pílulas, Aqueles pequenos comerciais no intervalo. Queria que você esclarecesse também sobre isso, Márcio. Outra tentativa de diminuir gastos. Agora, nós temos apenas 10 minutos naquele horário do almoço e mais 10 minutos no comecinho da noite. Já foi uma redução drástica, menos tempo de produção de programa eleitoral, menos gasto. E, além disso, os vereadores foram deslocados, eles não têm mais espaço nessa propaganda que a gente chama em bloco. Eles foram deslocados agora para as inserções. Nós teremos 70 minutos de inserção, divididas ao longo da programação
de televisão durante o dia inteiro, e agora uma parte dessas inserções vão para os vereadores, outra parte para o candidato a prefeito, em sessões de 30 segundos ou 60 segundos. Quer dizer que os prefeitos também vão aparecer nessas pílulas, né, que a gente chama no jargão da comunicação, rapidamente também. Eu achei que a prioridade era só para o vereador. Não, inclusive a maior parte do tempo, mesmo nas inserções, é ocupada pelos prefeitos. A tendência é aquele, para os vereadores, do santinho passando. Ah, pensou. E significa dizer que há também uma perspectiva de quem já está no exercício do mandato ser reeleito, porque vai ser lembrado ali rapidamente. Mas aquele cara anônimo da comunidade, né? Aquele profissional que nesse novo cenário político aí, de repente, se dispõe a entrar na disputa, a televisão vai ser praticamente um adversário. Para os candidatos a vereador, provavelmente eu estou achando que vai ser só aquele santinho passando ali, indicando a candidatura dele. Como era no processo de abertura, lá nos anos 80. Era uma foto fixa, alguém dizendo fulano de tal, número, pá, e dizia o número lá do candidato. Mas tem mais. Diga mais, diga mais, diga mais. Mesmo do majoritário, que vai ter o tempo de televisão lá, propaganda em bloco, toda aquela pirotecnia de produção que se embalava, se fazia todo um movimento em crescendo para quando o candidato entrasse, estar aquele clima favorável, toda aquela pirotecnia de produção, de grande produção, ela está proibida. Agora o legislador quer um contato direto do candidato com o eleitor. Então eu não posso mais ter apresentador, por exemplo. Então vai gerar desemprego para os companheiros que vão trabalhar e, obviamente, né, os radialistas e jornalistas que trabalhavam também. Quer dizer que é cara a cara. É cara a cara. É o candidato falando com o eleitor, sem aqueles recursos de efeitos especiais que criavam aquele clima. Pode filmar na rua, pelo menos? Pode. Então pode. É aquela caminhada, que agora eles fazem como se fosse um clipe, né? Ele vem caminhando e aqui neste local onde eu atuei e tal. Isso está mantido. E os profissionais da imprensa só vão ter espaço para fazer entrevista. Então, digamos, ele pode colocar ali um apresentador, um jornalista, entrevistando o candidato. Mas fora isso, é o candidato falando com o eleitor. Então vai sumir as modelos, né? Aquelas figuras mais elaboradas, mais bonitas que também faziam. Simpáticas. Né? Simpáticas que faziam esse trabalho. Outra, a gente está falando da propaganda tradicional, tá? Aquela que ocupa as cadeias de rádio e TV. Teoricamente, você falava gratuito, mas não é. Quem paga somos nós. É exatamente o dinheiro remetido para a Justiça Eleitoral, bem como as produções dos partidos também. Mas há uma questão que é o uso da internet. Eu percebo que agora, nessa fase de pré-campanha, considerando que a partir de quarta é que começa a valer o prazo de convenção até 3 de agosto, né? Se não me engano, 3 ou 5 de agosto, se não me engano, a internet já está sendo usada para essa pré-campanha. Lamentavelmente, muitos estão usando para ataques. Não é? Alguns poucos usam para já se apresentar com proposta. Depois do final do mês de junho, mesmo os candidatos à reeleição não estão mais com sites oficiais, e sim os sites pessoais, onde eles se apresentam como pré-candidatos. Você acha que as regras para a internet ficaram mais rigorosas, ficaram mais abertas? O que é que a gente pode dizer para o ouvinte aqui da Jovem Pan News? Então, você tocou num ponto bem interessante, que a campanha, oficialmente, ela vai começar em 16 de agosto. Aí começa esse período de 45 dias. E o legislador trouxe uma outra alteração bastante relevante. Antes eu não podia pensar, e obviamente estou exagerando aqui, que eu queria ser candidato, que eu estava sujeito a multa. Eu não poderia divulgar uma pretensão minha de candidatura, que eu era multado. Criava-se um cenário artificial, como se por obra divina, no dia da convenção, os candidatos se materializassem. Na realidade, a gente sabe que é todo um processo de construção de uma candidatura. Então agora a chamada pré-campanha, ela está autorizada. Eu posso ir para as redes sociais, dizer que eu quero ser candidato, eu posso me posicionar sobre temas da comunidade, eu posso falar sobre o meu currículo, a minha história, que eu sou qualificado. Usando, inclusive, vídeos também. Também. Então, eu posso hoje, abertamente, falar do meu projeto de candidatura antes do início do período oficial de campanha eleitoral. Essa é uma grande novidade. Ao mesmo tempo em que se reduziu a campanha oficial, se permitiu falar em candidatura antes. Então, quem não está se exibindo hoje, eu digo exibindo no melhor sentido da palavra, quem não está se conectando com o eleitorado já há algum tempo, está muito prejudicado, porque não terá tempo suficiente durante a campanha. Em relação à internet, que foi a sua pergunta específica, a internet tende a ser a grande arena destas eleições. O legislador, quando trouxe essas restrições todas, ele certamente previu que a internet seria a grande arena.
há restrições sim, mas restrições que se voltam mais ao ilícito. Então, digamos, quando eu digo ilícito, é aquele discurso que vai além da crítica. A crítica está, obviamente, permitida, porque nós vivemos num Estado democrático de direito, em que a liberdade de expressão é a regra. Então, crítica pode ser feita, e a crítica tem um lado também interessante numa campanha eleitoral, porque ela traz esclarecimentos ao eleitor. O que não pode haver é a calúnia, o que não pode haver é a difamação, o que não pode haver é a injúria. São delitos penais, realmente, que vão além da crítica. Se o meu adversário, vamos lá, para uma campanha majoritária, tá? Olha, como diz a novela, qualquer semelhança com a realidade aqui é mera coincidência, tá? Mas se o meu candidato, meu adversário, meu opositor, ele tem processos judiciais, e aí surgem esses sites sem assinatura, porque somente na rede social a mais conhecida no momento é o Facebook, e aí eu começo a relembrar os processos desse candidato, mas não estou assumindo que sou eu que estou dizendo. Isso é legal? Isso não, pode? De modo algum. A liberdade de expressão, ela deve prevalecer sempre. Mas desde que o autor assuma. O anonimato é vedado. O anonimato. Então, essas páginas sem declaração de autoria, e veja que o Facebook ele tem um campo lá onde você declara a autoria, elas são ilícitas. Eu posso livremente expressar o meu pensamento, mas eu preciso mostrar a cara. Eu preciso dizer quem é o autor daquela mensagem. É o Marcos que está criticando o Márcio, é o Márcio que está contestando o Márcio. Tem que ser dessa maneira. Até para que ele possa responder por eventual excesso nessa crítica dele. Então, essas páginas anônimas do Facebook, elas são irregulares porque elas violam essa regra da vedação ao anonimato. Então, atenção, você que acompanha o Supermanhã, que tem recebido aí, porque as correntes de outras redes como o WhatsApp, elas já repercutem alguns vídeos nesse sentido, né? E o Facebook tem várias páginas nesse sentido, e eu fiz uma provocação esses dias ao presidente do tribunal, estou aguardando até a resposta para um material que estamos produzindo, exatamente como é que isso vai ser feito. Se vai ser o próprio tribunal baixa alguma norma, mas pelo que você me diz, a lei já veda, mas vai precisar ter alguma provocação de uma parte ou outra, ou pode ter já um ato institucional que possa tirar isso do ar de vez, Márcio? A regra já está válida, agora cabe aos legitimados, a quem pode entrar com ação perante a Justiça Eleitoral, para tratar de casos específicos. Fazer a provocação. A regra já vale para todos, é proibido. Agora tem outro ponto interessante, Marcos, se você me permite, com relação a uma estratégia que foi muito usada na campanha anterior. Havia candidaturas que contratavam grupos de pessoas, colocavam em uma determinada sala com computadores, sim. com todo... Claro. O internauta, como é que fala? O eleitor contratado, né? Porque é o site patrocinado. Isso não pode também. Porque veja só, você não pode fazer aquele link patrocinado no Facebook. Patrocinado. O cara então, clicando várias vezes para dizer que a foto do Diogo, que é o nosso operador, foi vista por 1.500 pessoas. É um cara clicando 1.500 vezes na sua foto, ou compartilhando-a 1.500 vezes. Isso também não pode. Não, em tese, o elogio não está vedado. Em tese, digamos que a militância online não está vedada. O que hoje é crime é a criação desse núcleo estratégico online aí para atacar. Então eu não posso ter uma guerrilheiros online que estão ali a soldo, que estão ali recebendo pagamento para passar o dia inteiro destruindo os adversários. Está tipificado como crime na legislação eleitoral. Meu Deus. Tanto por quem comete os ataques, o dito guerrilheiro aqui, como o operário do ataque. Isso, o soldado do ataque. Olha, são 10 horas e 34 minutos, 10h34. Você está ouvindo o Márcio Nogueira. Ele é advogado especializado aí na legislação, em legislação eleitoral, está em Alagoas e hoje e amanhã vai estar ministrando exatamente esse curso. Aí também, que é um mini curso rapidamente para advogados, estudantes que queiram participar também na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao final da entrevista, a gente vai dar todos os detalhes para você também se orientar. Mas eu já estou explorando dele aqui alguns pontos, né, que ele vai abordar exatamente junto com os advogados e como eles devem se proceder. Porque eu acredito, Márcio, e não sei, você que já acompanha também o processo eleitoral, com essas mudanças e com essa pseudo-liberdade que a internet está oferecendo, essa eleição, ela tende a ser mais judicializada que as demais, ou em geral a eleição é sempre judicializada e é sempre assim, aquela guerra de direitos, direito de resposta, impetrar na justiça, isso e aquilo? Eu vou além, eu acho que tem grande chance dessa eleição, do resultado dela ser determinado pela justiça. É mesmo? Porque é muita alteração. E é muita restrição.
e não há grande clareza sobre todas essas restrições. Então, as dúvidas vão imperar. E eu digo isso porque há possibilidade, inclusive, de, mesmo o candidato agindo de boa fé, ele via colidir com alguma regra. Tantas são as restrições. Criou-se um cenário um tanto artificial, com os meios de propaganda, e a chance, então, de você vir a ter uma conduta de um candidato reconhecida como abuso e via gerar cassação é muito grande. Isso é demais, hein? Pois é, rapaz. Quanta mudança aí nesse processo eleitoral. 45 dias de pleito, né, de propaganda até o pleito. Quando vai ter o segundo turno, a diferença vai ser quantos dias? É no mesmo mês? Quanto a isso, não mudou muito. Não mudou muito. Não mudou muito. Continuamos tendo, nesse sentido, a regra é semelhante, e também há um acréscimo de gasto, né? Então você tem um valor a mais que pode ser gasto durante as eleições. Essa é uma mudança interessante. Um adendo ao valor anunciado. Isso. Antigamente, até as eleições últimas agora, cada partido político é que estabelecia o seu teto de gastos para os seus candidatos. Então, digamos que uma coligação com 10 partidos, eu podia ter um candidato a vereador com teto de gasto de 10 mil, outro candidato a vereador com teto de gasto de 100 mil, porque cada partido tinha liberdade para fixar o seu gasto. Agora mudou. O teto de gasto ele é objetivo e ele é imposto a todos. Todos os candidatos se submetem ao mesmo teto de gastos. E tem situações um pouco esdrúxulas. Sobre Alagoas eu vou falar lá no curso. Então perfeito. Ele já conhece também os casos aí de Alagoas, tá? Eu queria que você... Pode falar. Eu ia dizer, por exemplo, eu acabei de dividir um curso no Acre, em Rio Branco, no Acre, e lá, veja só a situação que a legislação criou. O teto de gasto computado primeiro e segundo turno para prefeito é pouco mais de R$200 mil. Para prefeito? O teto de gastos. Nossa, mas o que aconteceu? Porque algum candidato lá, no último pleito, gastou isso também? O critério do legislador é em cima do valor declarado, o maior valor de gasto declarado na campanha anterior. E então o Caixa 2 prevaleceu e oficialmente o cara declarou 200 mil. E agora? Agora vai ter que fazer uma campanha lá, de primeiro e segundo turno, numa capital de um estado, com um teto de pouco mais de R$200 mil. Caramba, não vai ter carreata, vai ter bicicleta. Eu fico caminhada. Estou curioso para ver na prática. 200 mil. E não tem como alterar, porque a regra ela vem definida do legislador, vale para a situação oficial de cada estado. Caramba, quer dizer que os próprios políticos criaram esse problema, porque não declararam o oficial no último pleito, era o que valia como referência, e agora estão diante de um drama. Você me deixa numa situação difícil. Estou dizendo que o senhor advogou lá, não advogou lá não, né? Mas, olha, realmente... Eu não estou dizendo que eles cometeram ilícito, eu estou partindo de um dado objetivo. Olha só, no caso, aqui ficou pouco mais de 100 mil para vereador, prefeito quase 2 milhões, algo assim. Estamos com uma realidade bem superior, fora da realidade do Acre. Mas se você observar também, esse valor de recursos para uma campanha não é um valor alto. Uma campanha de vereador com R$100 mil, se você for observar Santinho, quanto é que se gasta para fazer Santinho? Quanto é que se gasta com mobilização? Combustível para ir nos lugares, né? E você, por exemplo... estrutura de pessoas ali que ia colar para apoiar. Combustível para uma carreata é pacífica a jurisprudência do TSE de que é lícito. Eu posso distribuir uma quantia pequena somente para carreata. Acho que não vai ter nessa campanha porque não tem recurso para isso. Então é uma campanha que a gente deve estar de olho no volume da rua. Hoje em dia, certamente o Ministério Público estará atento aos acontecimentos, mas é uma campanha não só para eu estar atento ao que o meu candidato está fazendo, né, e eu falo isso para os colegas eleitoralistas, advogados que atuam no direito eleitoral, como é fundamental que eu esteja atento para o que o adversário está fazendo. Se tiver volume demais de campanha na rua, tem alguma coisa errada. Já é suspeito. Essa campanha vai ser demais. Eu queria saber também o seguinte, Márcio, você vai estar trazendo esse debate, tem um aspecto que envolve as chamadas vaquinhas virtuais. Eu já entrevistei aqui artistas, já entrevistei escritores que lançaram mão desse recurso da internet, que a gente chama vaquinha virtual, onde você ajuda a pessoa a fazer a produção dela. E isso também pode ser utilizado na política.
Porém, o Márcio está aqui trazendo a informação, eu até passei isso para ele, é uma pauta minha e eu já vou tirar essa dúvida. Ele já me esclareceu. Quer dizer que a vaquinha virtual pode existir. O que não pode é uma empresa especializada em vaquinha fazer esse processo. É isso mesmo? Exato. Houve uma divulgação aí de uma resposta que o TSE deu uma consulta, inclusive foi do deputado Jean Willis. Isso. Ele tratou da matéria e depois ele não conheceu a segunda consulta porque já tinha respondido a primeira. E houve uma interpretação de que o TSE proibiu o chamado crowdfunding, né, que é o nome da moda em inglês, né? E na realidade é preciso se fazer a leitura correta. É possível, sim, que o candidato colha arrecadações pela internet. Se ele pode colher arrecadações pela internet, inclusive com pagamento no cartão de crédito, isso quer dizer que ele pode usar o conceito da vaquinha virtual, ele pode usar o conceito do crowdfunding. Da mobilização. Então, digamos que em Maceió o limite de gasto para vereador seja de R$100 mil. O vereador, então, pode criar todo um discurso comunicando aos seus eleitores, olha, para que a gente consiga ir adiante, para que você, eleitor, tenha a sua voz na Câmara Municipal de Maceió, nós precisamos de 200 doações de R$500. E ele pode colocar um mecanismo no site dele na internet, onde cada eleitor vai lá, digamos que ele consiga aí os 200 eleitores, cada um dando R$500. Olha que coisa poderosa, não é? Então cada eleitor vai lá no site dele e contribui com os seus R$500. Obviamente é necessário que se diga que há um teto de doação por parte do eleitor, né? Então, o teto de doação é de 10% do rendimento bruto do ano anterior. Ele não pode daquele eleitor. Daquele eleitor, por eleitor. Então, o conceito de vaquinha virtual pode ser empregado, aliás, é uma grande estratégia para se utilizar nessa campanha em que só terá êxito quem conseguir se aproximar mais dos eleitores. Então, o que não pode é, como você bem colocou, eu contratar uma empresa, terceirizar esse serviço de arrecadação. Até porque ela já tem todo o know-how de como mobilizar e vai querer a parte dela, a parcela dela. Ela vai querer a parcela dela, a Justiça Eleitoral perde o controle sobre quem efetivamente fez a doação. Então, esse tipo de preocupação foi que levou o TSE a dizer que eu não posso ter uma empresa de vaquinha virtual. Mas o candidato pode sim se utilizar desse conceito de crowdfunding. Agora, Márcio, tem um detalhe importante envolvendo esse pleito, e aí você deve estar se perguntando, mas foi bom, tem que ferrar esses caras mesmo, né? O eleitor anda meio revoltado, até diante de tantos fatos, né, que surgiram e ganharam notoriedade na imprensa. Mas vamos lá. Essa eleição, ou a última eleição em questão, que foi a eleição para presidente, governador, senador, deputados estaduais e federais, ela ficou muito na mídia, ou pelo menos foi muito queimado o processo, em função das investigações da Operação Lava Jato. Bom, a Justiça agiu, está lá, está punindo isso e aquilo. Se descobriu as doações, que estão sendo tratadas como propinas, para os partidos foram doações oficiais. Para os investigadores, os legisladores no momento, os investigadores, teve um acordo de propina para isso e para aquilo. A reforma, ela acontece no calor da pressão popular, no calor dessas revelações que expuseram alguns partidos, entre eles o PT, o PMDB e outros grandes partidos, e eis que se faz a mini-reforma e coloca-se lá o seguinte, não pode mais doação das empresas, né? Não, quem corrompeu os políticos foram as empresas. Esse é o conceito que está posto. E agora vai caber o cidadão ser ele o doador para o candidato. Como é que você está vendo esse processo? Porque vai ter mais Caixa 2? Eu faço essa pergunta porque já perguntei a outras autoridades, todos falam logo, começam logo respondendo assim, precisamos combater o Caixa 2. Mas e aí? Se o próprio processo parece que empurra as pessoas, principalmente as de má fé, a agirem dessa maneira, Márcio? É um dilema isso, né? É oportuno lembrar que quem teve um papel fundamental nesse debate foi a OAB. A OAB ela levou essa discussão para o Supremo, ela entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, sustentando que, segundo a Constituição brasileira, não há espaço para financiamento por parte de pessoas jurídicas, de empresas. E dessa discussão iniciada pela OAB veio a decisão do Supremo reconhecendo essa vedação a pessoas jurídicas como doadoras da campanha, e isso acabou ficando como a regra. Daí vem a história da vedação. Há uma grande crítica a esse modelo de financiamento somente com verbas do fundo partidário
é um modelo misto, né? Verbas do fundo partidário e de pessoas físicas, porque a crítica diz que a gente vai criar um cenário artificial. As empresas nunca vão deixar de ter um papel de protagonismo no financiamento de campanha, e quando você opta por oficialmente tirá-las, quando você veda a participação delas, você joga essa participação para a informalidade. Então, os críticos dizem que isso, na realidade, vai aumentar, ao invés de resolver o problema, ele vai aumentar o Caixa 2. Ele vai jogar todas as doações feitas por empresas para a informalidade, para o Caixa 2. Esses críticos dizem que, na realidade, o melhor seria normatizar, criar limites, criar uma legislação que desse um controle maior sobre a participação das empresas e não simplesmente vedar por completo essa participação. É interessante lembrar que isso não é uma novidade completa. Lá atrás, na nossa primeira eleição após o período de ditadura, o financiamento já foi público, mas houve uma compreensão após essa experiência de fazer financiamento público de campanha, que isso favoreceu o Caixa 2, empresas doaram mesmo assim, mesmo havendo vedação, e aí criou-se esse movimento. Não, então, já que o Caixa 2 existe quando se veda doação por empresas, vamos normatizar. E a história, como sempre se diz, ela é cíclica, né? Experimentamos um período aí de doação de empresa normatizada, e eu acho que insuficientemente normatizada, e agora voltamos, chegou à conclusão que, na realidade, o problema está na doação de empresas. As empresas doam e doam por dentro, doam de modo declarado recursos que seriam oriundos de propina. De propina, né, rapaz? Isso está realmente posto no Brasil, é um tema polêmico. E aí vamos para outro extremo. Voltamos à vedação por pessoas jurídicas. Pois é, aí o cara falou, Marco, eles vão agora contratar 100 pessoas ou até 500 pessoas para doar R$1.000, mas aí não pode 500, né? Mas aí vai ser dentro da regra de cada eleitor. Eu acho que vai ser uma eleição que, como você bem falou, ela vai ter esse caráter de experiência, né? O que é que vai estar sendo avaliado. Eu sei que é comprometedor, você como um operador do direito, falar da justiça eleitoral. A justiça eleitoral vai ter perna para alcançar tudo isso, ou vai depender da fiscalização do eleitor e entre as coligações é que vão estar esse olho clínico e também da denúncia? Como é que você imagina isso, Márcio? O eleitor, ele terá um papel fundamental. A Justiça Eleitoral, inclusive, lançou alguns apps de celular que você consegue, na hora ali, já tirar foto de algum ilícito e enviar pelo aplicativo. Estão todos disponíveis no site do TSE. É uma forma muito interessante de participação do eleitor. E a Justiça Eleitoral e o Ministério Público, eles têm se estruturado bastante ao longo dos anos. A Justiça Eleitoral, ela vem de um cenário onde ela não tinha sequer corpo próprio de servidores, ela emprestava servidores de outros órgãos, e ela vem a cada ano fazendo concursos públicos, provendo servidores estáveis para o seu quadro, ela vem cada vez mais qualificando os seus servidores, e acho que ela está cada dia mais pronta, mais preparada para ter essa atuação determinante que se espera dela. Mas óbvio, sem a participação do eleitor, sem a participação do cidadão, o processo fica prejudicado, e mais do que nunca nós temos um cenário de participação permitido pelas tecnologias. Pois é, rapaz, eu peguei o final de ditadura, né, mas era garoto, e que bom que quando veio a democracia eu já era adolescente, era retado, anos 80, foi demais. Aí agora parece que ele está querendo, né, meio decepcionado, eu vejo pessoas falando que a democracia é isso mesmo. Não, rapaz, olha, nós é que precisamos, né, nos adaptar a essa forma de liberdade, trabalhar realmente com seriedade. Márcio, nessa reta final da nossa conversa, eu queria que você falasse sobre o trabalho que você vem fazer aqui em Maceió nos próximos 2 dias. Quem é que pode participar? Estou aqui mobilizando advogados e estudantes, porque sei que alguns querem realmente aprender. Como é que as pessoas fazem para ter acesso a esses 2 dias da sua presença aqui em Alagoas? Isso, serão 10 horas de curso, e o que eu tenho dito é que o conhecimento empodera. E nessa campanha de 45 dias não há espaço para amadorismo. Não há espaço para amadorismo por parte de candidatos e nem de advogado que atua na área eleitoral. É preciso conhecer com profundidade as regras para, a partir daí, sabendo qual é o cenário do que é permitido, planejar as ações que serão empreendidas nesses 45 dias. Então, o curso tem essa intenção. Ele é um curso voltado
não só para o advogado que quer iniciar a advocacia no eleitoral, e lembrando que agora é obrigatória a presença do advogado nas prestações de contas, ou seja, todos os candidatos terão que contratar advogados, ou seja, abre-se um mercado de trabalho. Quer dizer que os caras detonaram os radialistas e jornalistas, mas também favoreceram os advogados. Tudo bem. Potencializando o contraditório e a ampla defesa. É uma garantia a mais do cidadão. Então nós temos um curso voltado para advogados que estão iniciando na área eleitoral, advogados que já atuavam no eleitoral, mas que precisam se atualizar, né? Com essas novas regras, e a abordagem do curso é muito prática. Então, quem é candidato, assessoria de candidato, quem trabalha com marketing político, eu tenho certeza que vai ter grande proveito no curso para poder, entendendo essas regras, decidir como vai atuar daqui em diante. Muito bom. Olha, quem não é advogado, R$200, tá? Quem é advogado devidamente em dia com a OAB, né, com a sua OAB em dia, R$160 vai acontecer. É na própria sede da ordem, é isso? Exatamente, Jacarecica. Jacarecica, é o teu nome indígena, Praia de Onda Braba. Vou logo lhe dizendo, não tome banho lá. É Praia de Onda Braba é a tradução do nome. E, obviamente, só para que você saiba, o Márcio Nogueira, ele é advogado, sócio da Nogueira, do Nogueira Vasconcelos Advogados, em Porto Velho. Por isso que ele ficou meio assim para falar da área dele. Isso. Ele é especialista em direito eleitoral. Ele tem 12 anos de atuação na área e já coordenou o jurídico aí de campanhas para os mais diversos cargos, tá? Majoritários, proporcionais, incluindo também o consultivo e contencioso e também a supervisão de propaganda eleitoral, tendo atuado também em casos de destaque envolvendo a cassação de mandatos de proporcionais e majoritários. Como já foram casos julgados, você pode dizer, tem algum caso famoso aí? João Capiberibe, foi você também, não? Não, esse aí foi do Amapá, aliás, um caso muito famoso, porque esse caso foi um mandato de um deputado federal e de uma senadora, na verdade, de um senador e de uma deputada federal com base em testemunhos somente. Só testemunhas disseram que houve compra de votos, se não me engano, 1 ou 2. Dá um livro isso. Dá, com certeza, com certeza. Márcio Nogueira, seja bem-vindo a Alagoas. Voltando ao Estado, por qualquer outra situação, inclua a Jovem Pan News aqui no roteiro. Isso é legal a gente conversar. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Marcos, e agradeço a Jovem Pan News a oportunidade de poder falar sobre esse tema que interessa a todos. Pois é, meu amigo. Espero que você tenha aprendido. Tá? São 10 horas e 53 minutos, 10h53, conversamos com o Márcio Nogueira, advogado que ministra curso aí nos próximos 2 dias, hoje e amanhã, lá na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com muito mais, é a última hora aí do nosso Super Manhã. Até já!